Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Ana Beatriz, sou aluna do curso de Agronomia da UFC e bolsista também do PET Agronomia UFC. Hoje, aqui participando do 5º Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais de Semiárido, a gente vai conversar um pouco sobre o estresse hídrico e térmico no vigor de sementes de soja. Eu sou a autora principal desse trabalho, mas como coautores nós temos a doutoranda em fitotecnia Letícia Kenia Bessa de Oliveira, graduanda em agronomia Kessia Vanessa Gomes de Lima, o engenheiro agrônomo Renan Martins de Alcântara de Souza, e a nossa professora tutora Rosilene de Oliveira Mesquita. Bem, os tópicos que a gente vai abordar serão introduções, objetivos, materiais e métodos, resultados, conclusões e as referências. Então, dando início à nossa apresentação, fazendo uma breve introdução, a soja no cenário agrícola mundial é o quarto produto entre os cereais e oleaginosas mais utilizados no consumo humano e o mais importante em produção e comercialização. Pertencente à família Fabaceae, a soja é uma dicotiledônea anual que é originária da costa da Ásia e da China, que apresentam as maiores economias mundiais, se tornando uma das commodities agrícolas mais utilizadas em todo o mundo. No Brasil, principalmente em regiões semiáridas, onde há o cultivo da soja, as plantas sofrem com as altas temperaturas e os baixos índices pluviométricos. Em vista disso, sementes que apresentam maior qualidade e adaptabilidade através de melhoramento genético são tidas como uma alternativa para o cultivo em regiões ambientais menos favorecidas, que é o nosso caso aqui no Nordeste. Bem, o objetivo central desse trabalho foi avaliar os efeitos do estresse hídrico e térmico sobre o vigor de sementes de soja do híbrido Monsoy 8349 e Pro. Já entrando nos materiais e métodos, o experimento foi conduzido durante os meses de janeiro de 2021 a março de 2021 nos laboratórios de Ecofisiologia da Produção e Fisiologia Vegetal, ambos pertencentes à Universidade Federal do Ceará, sendo que, como eu já havia falado anteriormente, as sementes utilizadas foram a da soja do híbrido Monsoy 8349 e Pro. Bem, para começar a avaliação do vigor, em cada tratamento foram utilizadas 80 sementes divididas em 4 repetições de 20 sementes, sendo cada grupo distribuído em 3 folhas de papel de substrato mata-borrão, nosso famoso GM-teste, umedecidos com água destilada ou a solução PEG 6000 na proporção 2 vezes o peso do papel seco, obedecendo os diferentes potenciais osmóticos pré-estabelecidos, que foram 0, menos 0,05, menos 0,10, menos 0,15, menos 0,20, menos 0,25 megapascal. Em seguida, as 3 folhas foram enroladas em rolos provenientes e foram colocados dentro de potes de polietileno. E também foram cobertas com plásticos transparentes e mantidas em uma câmara de germinação do tipo BOD, a temperaturas constantes, que foram 20, 25 e 35 graus Celsius. Aos 8 dias após a semeadura, foram selecionadas aleatoriamente 10 plântulas normais de cada repetição e foram realizadas as medições de comprimento de faixa aérea e de comprimento da radícula. De posse das medições, foi calculada a relação entre as variáveis pela fórmula comprimento de radícula sobre o comprimento de faixa aérea. Após isso, as plantas de cada repetição tiveram faixa aérea e radícula seccionadas e adicionadas separadamente em sacos de papel devidamente identificados e levados à estufa com a circulação de ar forçada a 65 graus Celsius por 48 horas. Após esse período, cada repetição teve sua massa pesada em uma balança de 0,01 grama e assim foram obtidos os dados de massa seca da parte aérea e massa seca da radícula. Entrando no delineamento experimental utilizado, foi o inteiramente casualizado no esquema de parcelas subdivididas, com 4 repetições, sendo as parcelas definidas pelas 3 temperaturas, 20, 25 e 35 graus Celsius, e as subparcelas pelos 6 níveis de potenciais osmóticos, 0, menos 0,05, menos 0,10, menos 0,15, menos 0,20, menos 0,25 megapascal. Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando significativos ao teste F, foram considerados análises de regressão. Para as análises estatísticas e confecção de gráficos foram utilizados os programas Sigmaplot e Assistat. Bem, já entrando nos resultados e discussões, de acordo com a análise de variância, todas as variáveis de vigor sofreram influências significativas ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. Tanto
para os fatores isolados, que são a temperatura e os potenciais osmóticos, quanto para a interação entre eles. Na variável de comprimento de faixa aérea, notou-se que a diminuição do potencial osmótico afetou negativamente o comprimento em todas as temperaturas, ou seja, à medida que o potencial osmótico reduziu, houve decréscimo no comprimento da parte aérea das plantas, comprovando que o déficit hídrico compromete o seu desenvolvimento. Ao comparar o potencial osmótico de 0 MPa com o menor nível, que seria, no caso, menos 0,25 MPa, constatou-se que a temperatura de 20 graus Celsius foi a que proporcionou a maior redução de comprimento da faixa aérea, que foi cerca de 73,37% nos casos, né? Em contrapartida a isso, é importante destacar que essa redução foi superior à das demais temperaturas pelo fato de a temperatura de 25 graus Celsius ter proporcionado os maiores valores de comprimento da parte aérea das plântulas ao nível de potencial osmótico de 0,1 MPa. Tendo essa superioridade, inclusive se estendindo em todos os outros potenciais osmóticos, enquanto que as temperaturas de 20 e 35 graus Celsius expressavam valores inferiores. Quanto à variável de comprimento de radícula, percebeu-se que a diminuição de potencial osmótico também afetou de maneira negativa o comprimento da radícula, porém em menores proporções quanto em comparação à redução que ocorreu na parte aérea. Vale ressaltar que uma das causas da redução no crescimento das plântulas, provocado pelo déficit hídrico, é devido à redução da expansão celular. Ao reduzir a pressão de turgescência por conta da menor absorção da água, o estresse hídrico suprime a expansão e o crescimento da célula, afetando o metabolismo e o crescimento e o estabelecimento das plântulas. A temperatura, ela também é crucial para o pleno desenvolvimento das estruturas iniciais das plântulas, como, por exemplo, a raiz primária, a qual, durante o processo germinativo, geralmente a primeira estrutura a emergir, tendo um papel fundamental no estabelecimento da planta. As temperaturas inadequadas afetam diretamente na estrutura, que está em rápido processo de divisão celular e que qualquer fator ambiental adverso pode levar à diminuição da capacidade de desenvolvimento. A temperatura de 35 graus Celsius neste experimento não se apresentou adequada e promoveu decréscimos nas estruturas iniciais. À medida que ocorreu a redução do potencial osmótico, pôde-se identificar uma relação do aumento entre o comprimento de radícula e o comprimento de faixa aérea, representados na figura 1C. Esse resultado pode ser explicado pelo fato da redução dos comprimentos da parte aérea da raiz ser superior ao que acontece na raiz, fazendo assim com que haja um aumento dessa relação. Quanto menor for o potencial osmótico, a tendência será maior o investimento da plântula no desenvolvimento da raiz em relação à parte aérea para obter água e nutrientes necessários para superar o estresse e assim continuar seu desenvolvimento. Os nutrientes que seriam utilizados no crescimento da parte aérea são destinados para a raiz, fazendo com que haja o aumento da relação crescimento da radícula sobre o crescimento da parte aérea. Já na figura 2A, foi observado que conforme o potencial osmótico vai sendo reduzido, ocorre a redução da massa seca da parte aérea das plântulas em todas as temperaturas analisadas. A temperatura de 35 graus Celsius demonstrou a maior redução, de 68,22% em matéria seca, quando comparado com o maior potencial osmótico, de 0 MPa, com o menor potencial osmótico, que seria menos 0,25 MPa. A figura 2B mostra um comportamento semelhante, na qual a redução da massa seca da radícula, conforme o potencial osmótico vai diminuindo, essa redução da massa seca das plântulas em função da restrição da água pode ser a consequência de um menor valor, de uma menor velocidade dos processos fisiológicos e bioquímicos ou dificuldade de hidrólise e mobilização das reservas da semente. A temperatura de 25 graus demonstrou ser a mais sensível nessa variável, onde ocorreu a maior redução da massa seca da raiz, sendo de 44,91%, quando comparado com o maior potencial osmótico de 0 MPa. Porém, mesmo nessa condição, mostrou-se ser superior às demais temperaturas analisadas. É importante destacar que a temperatura de 35 graus
por ter potencializado esses efeitos negativos sobre os processos fisiológicos e bioquímicos relacionados à mobilização, causando prejuízos tanto para o crescimento da radícula, como também para a produção da matéria seca. Chegando à conclusão, nós temos que o déficit hídrico, que é o nosso déficit osmótico, afeta negativamente o vigor das sementes de soja do híbrido Monsoy 8349 Pro, principalmente no potencial osmótico de menos 0,25 megapascal. A temperatura de 35 graus Celsius promove menor vigor das sementes, sendo, de forma geral, a temperatura de 25 graus a mais adequada, pois possibilita os melhores resultados para as variáveis em resposta ao déficit hídrico. Ou seja, a temperatura de 25 graus seria a melhor para a gente estar plantando as sementes de soja. Bem, pessoal, com isso eu dou a finalização ao meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Essas são algumas das nossas referências. E muito obrigada à comissão do 5º Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais.